vocês nesse podcast. E para dar sequência, eu trouxe uma pessoa muito legal, um cara que tem um trabalho fantástico, um personal top, muito conhecido aqui na nossa região, também com os corredores. Recebam aí o meu amigo Iago. Tudo bem, Iago? Da paz, meu irmão. Prazerzão Prazer aí. lhe receber. Bom, pessoal, e antes eu quero já agradecer muito de verdade a sua presença, Iago, porque colabora muito com o projeto que a gente está, de trazer pessoas qualificadas, que possa trazer conhecimento de uma forma simples, uma forma que as pessoas consigam entender, consiga ser dinâmica e também voltado muito para a área da saúde, a gente vê que tem muitas pessoas boas aqui, como o seu trabalho, outros diversos profissionais que a gente tem aqui na área, e a gente está buscando dar voz a essas pessoas, conhecer, entender como é que funciona o trabalho, como tem um planejamento, quem é esse profissional, porque é uma pessoa que tem ali uma dedicação a isso, né? E a gente vê que trabalhar com saúde requer muito esforço e muita dedicação, muito estudo, muito entendimento do que faz, porque no final a gente está lidando com vidas. E desde já eu quero que você se apresente para a galera de casa, quem é um pouquinho você, tá Pronto. bom? Pronto. Como a gente estava falando anteriormente, né? Uhum, Agradeço pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento. uhum. É, eu sou formado, já tenho em educação física, já tenho quase 4 anos. É recente, mas graças a Deus eu tive ótimas Ah, oportunidades dentro da região, onde eu estou conseguindo chegar em um nível que, graças a Deus, com pouco espaço de tempo, já para mim já é algo bem significante, né? é, Então, já tenho formação, pós-graduação em biomecânica e cinesiologia, reabilitação, tenho alguns outros projetos também que eu venho trabalhando como corrida, treino ao ar livre, né, que é o circuito, desafios voltados para emagrecimento, trabalho com correção postural também. Então, a gente vem aí mesclando e sempre tentando entregar o melhor para a população, né? Iago, mas dentro da sua trajetória de educação física, de qual parte você mais gostou que você trabalha hoje mais? A parte que Pronto. você mais se identifica, assim? Eu vou responder, mas fugindo um pouquinho e voltando. Certo, tá Eu bom. queria sempre trabalhar com corrida. Na Ah, faculdade eu questionava muito, porque tipo, eu queria que todos os exemplos tivessem a corrida no meio. Aí a gente sabe que para pagar as contas a gente não é bem assim, né? O que a gente quer, é, né? Então, hoje eu trabalho mais na musculação, sim, voltado para correção postural, emagrecimento, que sim. falei anteriormente, né? E trabalho com corrida também. Mas, tipo, o que me identificou dentro da educação física, me trouxe a estudar educação física foi a corrida. Aí eu me apaixonei hoje pela musculação de uma forma que eu nem imaginava. Então hoje a musculação, avaliação postural é o que mais Mas me... no caso, a corrida você já fazia quando criança? Você já tinha um contato com o esporte, com a corrida antes do Pronto. O exercício? meu envolvimento com o esporte foi através de um momento que eu passei muito difícil, foi problema de saúde, aonde eu fiz um transplante de córnea e me falaram que eu teria que evitar alguns exercícios, movimentos, aonde eu, grosso modo falando, balançasse a cabeça, Sim. né? E a partir desse momento, eu botei Deus na frente e disse, não vou ficar assim não, porque a atividade física é vida, mesmo que eu não tenha tanto entendimento no momento, mas dali eu comecei a procurar algumas atividades físicas para fazer meio que teimoso. Eu acho que muitas vezes o ser humano, de modo geral, parece que quando proíbe, instiga mais a gente ir atrás, né, das coisas. É. Aí comecei a andar de bicicleta, aí depois fui pedalar, correr, enfim, aí fui gostando das modalidades. Primeiro comecei na musculação para corrigir postura, né? Que crescendo demais, então minha postura tava tão legal assim. É. Aí foi indo. Mas foi depois que mesmo da formação, antes da formação, pouca coisa que eu comecei a gostar da corrida. E a gente estava conversando aqui um pouquinho em off, fala um pouquinho assim de você tá com um trabalho na Ilha do Fogo, né? E é um aulão. Como funciona esse aulão? Qual é a ideia? Pronto. Outra modalidade também que depois comecei a estudar, comecei a me apaixonar foi por aula ao ar livre, porque nem sempre é só o físico, mas a gente tem que pensar no mental. Então, muita gente não gosta de estar ali dentro de um salão de musculação. Então, a gente tem que tentar trabalhar com a população de modo geral, aonde a gente venha agradar, onde seja algo gratificante você estar ali, prazeroso, né? A palavra certa seria essa. Então, aí eu comecei a trabalhar com circuito na Arena Galvão, onde eu aprendi muito. Hum. Depois fui trabalhar, como hoje ainda trabalho na Academia Espaço Movimento, tive a oportunidade de ministrar aulas quando eu era professor da academia, e após vivenciar aquilo, eu disse, não, agora vamos puxar isso É. aí para mim.
né, para meu particular. Aí Hum. foi onde eu comecei a instigar locais, perto da BB, tem um areião lá também que a gente fazia, enfim, até que chegamos na Ilha do Fogo, Uhum. né, um local central, fica bom para todo mundo ir, e aquele riozão maravilhoso que a É. gente tem aqui, o Rio São Francisco, Já nos termina o trem, já toma um banho. mas já foi. Aí, cartão postal É. desse, todo mundo quer ir, né, Eu então eu contato com a também natureza. também trabalhei muito tempo com funcional e o que eu achava mais legal é que, assim, as pessoas, como você falou, nem sempre é só pela saúde. As pessoas também querem se socializar. E eu via que a sala de musculação, para algumas pessoas, ela inibia. Inibia como? A gente, na sala de musculação, a gente vê muita questão de quê? De estética, às vezes uma pessoa está com um perfil muito diferente do seu corpo, então aquilo acaba retraindo algumas pessoas. E aí, o que eu achava legal é que as pessoas se enturmavam, brincavam ali, além de cuidar da saúde, mas no final a gente ainda trazia frutas, essas coisas, e gerava ali um contato bem legal, assim, no sentido de, eh, criar Um um vínculo, vínculo, era. uma intimidade ali, né. Isso. E eu via muito que era uma coisa que me deixava muito feliz, eu gostava bastante. Eu, antes de começar a ter a minha academia, eu fiz o quê? Eu saí da academia e quis arriscar para mim sozinho. E onde eu me encontrei foi no funcional, onde eu tinha uma turma Massa. bem legal de funcional, e foi um aperto no coração na hora de ter que abrir mão do funcional para poder focar na academia. Só que como a gente criou um vínculo tão legal, aquelas pessoas que estavam comigo lá no funcional, acabou vindo treinar comigo dentro da academia. E dentro da academia, eu já consegui ajustar aquelas pessoas que gostavam do funcional com a musculação. Aí onde é que tá o papel do profissional, né. Aí então eu já fazia com que elas se sentissem bem, mesmo fora do ambiente da praça, da areia, da quadra, para isso. E eu achei muito legal. E quantas pessoas participam lá com você nesse evento ou é só você? Então, de profissionais, não é isso? Uhum, Profissional eu tenho ajuda, rapaz, eu fico até feliz, de uhum, uma certa forma, em ter tanta ajuda de professores como Everton, professor Michel, que é o que está sempre comigo ali todos os sim, dias, tem o professor Francisco também, que está ali dando apoio, 2 Francisco, tem um Francisco de uhum. Assis, tem um outro Francisco que está ali sempre dando apoio, tem aí também, já que eu falei não, estou falando todo mundo agora aqui, Aham. tem Railson também, que dá aquele apoio, então tem uma turma boa, né, que graças a Deus gosta do meu trabalho, são pessoas que, como eles mesmos dizem, se espelham, então estão ali para contribuir também, É. e a turma é top. Então tem Você acaba arrastando, né? isso. Muita E gente. nosso intuito, de modo geral, também creio que também seja também uma das intenções suas dentro da nossa área, é conseguir melhorar nossa qualidade de atendimento de modo geral, falando em questão de profissionais mesmo. Então, se você tem algo que possa ajudar um outro profissional, acho que é bacana a gente estar compartilhando essas É. informações. Essa troca de conhecimento, esse ganho, tipo, é a primeira vez que a gente tá se vendo, eu não conhecia. Mas quando eu conheci uma pessoa da corrida, já me trouxe até você, eu já conheci o seu trabalho, já vi uma outra pessoa e coisas que podia a gente ter uma troca, um ganho, né, de Uhum. conhecimento. Eh, mas garotão, a gente vê na sala de musculação, cada dia que passa está abrindo bastante academias. E eu não sei se essa quantidade de academias que tem, a gente tem tantos profissionais para tanta academia assim. Então requer uma visão, assim, de cuidado no sentido de pessoas treinarem errado. Como você analisa se alguém está fazendo o exercício certo ou se está errado, para que a gente possa passar para essas pessoas detalhes, assim, na sua visão? Boa, boa. Um assunto bacana que a gente tem que sempre frisar, que é esse cuidado dos profissionais dentro da sala de musculação, né? Já citamos musculação, vamos falar dentro dessa área aí. Hum, Na sala de musculação, a gente vê muitos movimentos que julgamos como errado, uhum, mas o julgar como errado tem que ser avaliado, é, né? Então, para isso, precisa de um olhar clínico. hum, Saber o porquê que aquele indivíduo está fazendo aquele exercício, depois que você mapear o porquê, quais são as limitações, aí você vai julgar, né, se vai estar é, certo, se vai estar errado ou não. E como é que a gente pode ver isso aí? Por compensações, né? Compensações motoras, onde a gente vai avaliar ali a biomecânica do exercício e se aquilo ali está gerando algum estresse em alguma articulação,
né, em alguma estrutura óssea ou muscular, então aí é um dos métodos que a gente pode estar avaliando. Aí para isso tem que ter um olho clínico, não dá para só sair cru da Ah, faculdade e chegar a bater o olho ali, ou está fazendo errado. Um exemplo aqui, tá agachando, jogando o corpo muito para frente. E aí, será que aquela pessoa está gerando essa compensação na região da lombar porque está com problema no joelho? Então, tipo, tem essas é. compensações que é válida, né? E cada pessoa, ele tem um biotipo diferente, né? Exatamente. Então, às vezes, na sua visão, aquilo que tá para você errado, porque para você foi passado daquele jeito, para o outro não é da mesma forma, entendeu? E algumas pessoas vêm de outras atividades. Então, vou dar um exemplo. Às vezes um cara vem da luta, então ele treina ajustado para aquilo que ele quer. E Uhum. aí, às vezes, uma pessoa que está olhando ali de fora está achando Achei diferente. Oxe, estranho esse aquilo cara está ali. fazendo tudo errado. Não, é porque ele pegou o que ele precisa e ajustou para ele dentro da musculação. Então, não existe bem um Exatamente. certo e errado, né? Uhum. Só o que é aquilo que é ajustado para você. Agora, realmente, tem algumas coisas que são muito grosseiras, né? Aí dá até dor na vista. Não, tem isso que é demais, né? É. Aí, garotão, você trabalha também com a parte de postura, de alinhamento, né? Uhum. Postural. Quais são os problemas que as pessoas mais têm quando começam a treinar na questão postural, assim, que você percebe? Pronto. Geralmente são dores na lombar, joelho e ombro, né. Então, eu falei lombar porque, região torácica, cervical acontece, mas é Uhum. menos, mais lombar. Além de tem alguns desenvolvimentos, alguns estudos que comprovam que dores na lombar nem sempre é muscular, né, ou Uhum. então é óssea, né, é uma hérnia de disco, não, pode ser Uhum. estresse. Então, isso aí tudo vai envolver dores. Então, a gente está falando de iniciantes, então o que Uhum. acontece mais são dores lombares, joelho e ombro, né. Uhum. Mas tem, assim, o que você acha que tem mais causado isso dentro da academia, assim, na sua visão? Além do sedentarismo, né, que o pessoal Sim. vem, então já iniciou, pode ser tá correlacionado isso aí a uma má execução do exercício, que a gente acabou Uhum. de falar anteriormente, né, como é Sim. que a gente vai julgar se É. está certo ou não. Então, prescrever exercícios que não são adequados, não são ideal para aquele indivíduo naquele determinado momento, não existe exercício proibido, Uhum. existe exercícios no momento certo de ser usado na hora certa. Então, creio, no meu ponto de vista, pode ser muita prescrição de Sim. exercícios errado no momento errado. Como funciona a sua avaliação, Iago? Assim, eu vi lá que você usa um VO2 com esteira e tudo. Show. Fala um pouquinho Essa pra gente. questão do VO2 máximo, né, Sim. que eu fiz agora recentemente, é mais voltado para prescrição na área da corrida, né, Sim. aquele específico que vai dar pace, vai dar ritmo em esteira, então tem como eu estar prescrevendo um treino assertivo, sem estar Uhum. sendo algo ali no chutômetro. Então, após o teste, ele vai me dar um mapeamento, onde é que tua zona de recuperação, onde é que eu vou trabalhar em tua zona, que tem um maior desempenho para trabalhar mais essa capacidade respiratória, né, que VO2 máximo envolve toda essa questão respiratória, aonde vai ter um desempenho melhor. Então, tendo os exames em mãos, ali eu vou conseguir fazer que você tenha, quem vai treinar, tenha um melhor desempenho dentro da corrida e, consequentemente, ali tá chegando nos objetivos, né? Seja pódio, seja saúde, enfim. E se for falando em modo de prescrição de treino, aí eu já faço avaliação postural com fotos, né? Uhum. E também a gente executa algumas partes funcionais. Aí dentro do local de sala de avaliação, a gente tira medidas, dobras, tudo isso aí que é padrão, mas na hora de prescrever o treino diretamente e selecionar exercício é através de fotos e Uhum. parte funcional. É, a gente vê também, quando começa a treinar, algumas pessoas começam a ter uma compensação, no corpo. No jeito, como você consegue ver se a pessoa está tendo uma compensação mais em num músculo do que no outro? Vou dar um exemplo, uma pessoa que está treinando perna, ela tem um encurtamento, como dá para perceber, assim? Show. Isso aí também vai de novo, vou ser um pouco redundante, mas que é Uhum. importante para tudo. Seleções de exercício. Toda vez que vai prescrever um treino, a gente tem que fazer, identificar qual a musculatura que está encurtada, né, e qual que está fraca, e de grosso modo falando, e também identificar o volume de treino. Se eu Uhum. identifico após uma avaliação física, que eu falei anteriormente, que vamos supor aí, o isquiotibiais posterior de coxa está encurtado, né? Então, se ele está encurtado, eu já sei que eu tenho que passar alongamento para essa musculatura. Eu vejo dentro de uma avaliação física que o joelho está hiperestendido, que é quando ele
tem uma curvatura mais Uhum. acentuada, jogando ali para trás. Então, já sei que eu vou ter que diminuir volume de treino para quadríceps e aumentar ali para isquiotibiais, um exemplo. Então, é saber selecionar a quantidade de exercício para aquele grupamento muscular, para não ter uma compensação, uma força a mais de um grupo muscular e a outra não. Aí, onde é que vem os desvios posturais, Hum. acontecem as dores no joelho, dor na coluna, enfim, de modo É geral. por isso que é legal a avaliação, né, Né? porque aí na avaliação você vai conseguir ver, até com as fotos, né, também, você vai conseguir perceber se está tendo uma compensação Ou não, naquela pessoa, que né, são os ou desvios não. posturais, né? Iago, a gente vê hoje nas academias muitos equipamentos diversos. A gente tem muitas variações de máquinas hoje. Mas exercícios em pé ou em máquinas fixas tem diferença no resultado ou é só por segurança? Tem diferença. E como é que eu vou saber qual o momento certo de usar exercícios livres ou na máquina, né? Ou qual o objetivo? Vamos pensar aqui no indivíduo que está iniciando, e eu fiz a avaliação dele, percebi que ele tem certas dificuldades motoras. Então, ali, por segurança, é interessante eu estar usando o maquinário. Agora, a gente tem que entender que existe periodização. Então, de início, não pode, não é porque Hum. iniciou vai ficar o resto da vida treinando maquinário, não. Então, você vai selecionar exercícios onde traga mais segurança para aquele indivíduo que está iniciando, não tem conhecimento nenhum dentro do salão de musculação, você pode optar por máquina. Se você for um profissional que vai estar trabalhando com ele como personal, vai estar ali junto, você pode estar orientando, então vai estar mais próximo, você pode sim iniciar com esse indivíduo livre, com exercício livre. Por quê? Porque você vai estar corrigindo os movimentos. Então, como eu disse, nada é engessado, tudo depende. Depende como é que você vai estar acompanhando esse aluno. Outro opção de saber como selecionar maquinário ou peso livre é em alguns testes de um RM, um exemplo aqui. Quero fazer um teste de força. Então, vou fazer um teste de força. Se eu quero dar mais segurança, eu não vou botar peso livre, É. né? Eu trabalho no maquinário, onde se ele não aguentar, ele vai soltar ali o peso, o equipamento e ele não vai se machucar. Então, também é uma das opções que temos para poder ter esse controle e saber selecionar. Outro também pode ser voltado para gasto energético dentro da atividade física, trabalhar com indivíduo para emagrecimento. Se eu colocar numa máquina, talvez seja tão interessante assim. E se eu botar para fazer um exercício livre, ele vai ter um gasto energético maior, pensando naquele momento do treino, não no modo geral, no dia a dia. Mas ali é uma forma que a gente tem estratégias para estar sabendo quando selecionar quais exercícios, livre ou máquina. É, pô, bem legal esse entendimento. Porque, assim, no começo, eu acho que a pessoa indo para a máquina, principalmente para quem não tem conhecimento, é mais seguro. E outra, como você falou, a parte de coordenação motora, às vezes não vai conseguir executar de primeira. Então, passa um tempo de adaptação, né, Isso. ali, aprendendo. Por isso que é bom a parte do profissional. Que às vezes você pega um iniciante e ele entra numa academia e ele acha que só vir tá tudo Já certo, mas resolve. não, aí ele vem, faz uma coisa ali, faz outra de outro jeito e todo perdido. Então, por isso que é legal a pessoa começar, até indicaria, começar com a consultoria, cara, faz uma avaliação, né, para poder você elaborar um treino dentro daquilo que você precisa. Porque como Exatamente. é que eu vou saber? Vou dar um exemplo, uma pessoa que quer perder peso. Como é que eu vou saber que eu quero perder 10 quilos, mas eu não sei aonde está mais a localização, qual é a minha capacidade máxima de resistência, a questão da minha flexibilidade. Tudo isso eu vou ver como? Através de uma avaliação. Então, o Exatamente. profissional vai montar tudo em cima daquilo que ele viu. Assim, é porque tem coisas que não tem como a gente obrigar, né, É, mas ao meu ver, era para ser obrigado. Fez é, a matrícula na academia, já tá junto ali a ah, avaliação. Não tem para onde correr, você teria que fazer a avaliação física para iniciar. Mas, enfim, isso. isso pode também ser um ponto negativo, justificando o que eu tô falando, Uhum. porque pode bloquear as pessoas não querer dar o Vou, passo inicial. ah, E como eu falei anteriormente, a gente tem que pensar também no lado mental, né. Então, tipo, vamos dar um apoio, deixa essa pessoa iniciar, para tomar gosto e ver a necessidade, é claro, com orientação. Sem todas as academias tem profissionais ali que tá uhum. vendo aquilo ali independente da avaliação, mas a gente também não pode nada ser engessado, né. Então É, tem essa brecha que a gente acaba justificando o porquê que hoje ainda não é obrigatoriamente ter uma uhum. avaliação física. Eu acho também que é porque as pessoas ainda não conseguem dar a real importância para o Sim, exercício, sabe? Porque eu vejo assim, as pessoas só procuram o exercício, na minha visão, em dois momentos. Ou quando estão muito felizes, ou quando estão muito tristes, estão muito para baixo. E aí o que acontece?
Como eu posso explicar isso? Às vezes a pessoa só vai procurar exercício quando está muito acima do peso. Ou então, quando eu digo muito feliz, ou começou a namorar, alguma coisa deu certo, e aí busca academia para melhorar o corpo no sentido de se sentir mais bem ainda para aquela outra Uhum. pessoa, coisa assim. Então, eu vejo que eles começam dessa forma e não dão valor devido para o exercício, para a saúde. E eu acho que a gente ainda precisa mais, um trabalho maior de conscientização, desse entendimento, que ainda eu vejo que muita gente procura ainda por estética. Ah, Sim. eu quero ficar bem com o meu corpo, pá, mas e as taxas que eu tenho? Será que estão tudo boas? Pô, essa questão do encurtamento que você falou, a gente não só precisa dentro da academia, mas no dia a dia você É usa. uma dificuldade que eu tive muito grande no meu início, né? Uhum, Porque tem vários profissionais que trabalham da mesma linha que eu. Não estou dizendo que eu sou o único, não. uhum, Tem vários. Aqui em Petrolina mesmo, estou falando fora na academia onde eu sim, trabalho, tem vários. Mas cada um trabalha de uma forma diferente, né? Não estou dizendo que é errado trabalhar de forma uhum. diferente. Para ir para, um exemplo, aí o Recife tem vários caminhos e todo mundo chega lá, né? É, Então, tipo, como você citou, é a questão da correção postural, né? Que eu sim. trabalho também. Para mim colocar entendimento que é necessário cuidar primeiro da questão de encurtamento, fortalecer, corrigir a postura de modo geral, para depois a gente ficar pensando diretamente na estética. Isso demorou um pouquinho para mim conseguir botar isso para As os meus pessoas clientes aderir e tomar aquilo entenderem. como verdade e realmente executar. Mas depois que tiveram o entendimento, eles perceberam que quando eu corrijo a postura, a estética vem junto. Não Uhum. tem como separar. Então, a correção postural ele está relacionado diretamente, não é indiretamente, não, é diretamente ao físico, à estética. Porque se eu tenho uma boa postura, eu vou ter uma estética bacana. É por isso que eu disse que é interessante. Porque como a gente está fazendo essa conscientização, a pessoa vai abrindo a cabeça. Porque às vezes a pessoa não tem esse entendimento ainda. Poxa, eu quero melhorar meu corpo, mas se minha postura não está legal, a gente vai falar um pouquinho, e eu até quero entrar nesse assunto, é como a gente consegue identificar um desvio de hipocifose ou de hiperlordose, porque às vezes a pessoa está precisando também melhorar essas questões. E ela entrou na academia só querendo o corpo, mas chegou lá não era só o corpo. Tinha E essas coisas que esses desvios, né? isso, que no dia a dia, a pessoa, como você falou, vai sentir dor na lombar, vai sentir dores nas costas, vai sentir dor no joelho, que até a pisada, se tiver errada, influencia, né? A maioria dos desvios posturais iniciam-se pelos Tá pés. vendo? Né? Você pode falar um Mas, pouquinho desse? vamos lá. Já pegando o caminho, falando dos Sim. pés, então, como eu vou identificar se a pessoa está com hiperlordose ou hipercifose, incluindo aí também a escoliose, né? Que são os 3 desvios É, posturais padrões aí, maiores. né? E quando tem os 3 aí, já é um swayback. Então, são vários tipos de adaptações, que eu digo adaptação por quê? Porque ninguém, só quando é estrutural, que já nasce com esses desvios posturais. A adaptação, que eu uso essa palavra, é porque é a nossa postura do dia a dia. Uhum, Então, vamos falar aqui. Estou com o pé pronado, né? A uhum, pisada para dentro tá ou dentro. supinado vai gerar uma compensação no joelho. Então, vou citar aqui para ficar mais fácil, que é 85% das avaliações que eu já vim fazendo, os pés geralmente são pronados, né? Acaba gerando o joelho valgo. O joelho valgo tem uma rotação interna do fêmur, onde os joelhos ficam se tocando, a coxa fica bem mais próxima uma da outra. Então, ali a gente já identifica que tem um joelho valgo. Consequentemente, a pelve vai ter alguma inclinação. Ou o lado direito vai ficar um pouquinho mais elevado, ou o lado esquerdo vai ficar um pouquinho mais para cima. E, consequentemente, vem o que agora? Lombar. Aí, ó, a lombar. Nossa, meu Pô, irmão, do pé vai gerando ao tanto. adaptações, né? Então, a lombar ou gera uma escoliose, ou na região lombar, ou na região torácica, ou cervical, ou tóraco-lombar. Então, enfim, tem esses desvios posturais que vai acontecendo. A hiperlordose, ela é vista por conta de uma acentuação na coluna lombar. Todo mundo tem que ter essa acentuação. Mas quando ela está um pouquinho a mais, que é a hiperlordose, todo mundo tem que ter lordose, cifose e
lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Mas quando ela está bem acentuada, a gente chama de hiper, né? Então, quando acontece da lombar está com a hiperlordose, a gente já subentende dentro da avaliação física que tem alguma musculatura ali que está caçando conversa. Seria um exemplo aqui, pode ser o lipsoas, né? Onde ele vai estar ali se originando na lombar, né? Nas vértebras L1, L2, L3, L4. E esse músculo, vem os nervos, forma um músculo e chega ali no fêmur. Então, quando essa musculatura está muito encurtada, uma das, né? Estou citando só uma para ter um melhor entendimento. A pelve vem um pouquinho mais para frente, então a gente já identificou que tem uma hiperlordose. A hipercifose ela se caracteriza por uma acentuação da coluna torácica. Geralmente o ombro vai estar mais anteriorizado, protuso, né? Tem uma rotação inferior da borda das escápulas. De modo geral, o seu ombro vai estar para frente. Então, quem tem o ombro muito à frente vai ter uma hipercifose. E a hiperlordose cervical, quando a cabeça fica, o queixo fica lá mais para frente, tem uma curvatura bem acentuada na região da cervical. Então, são os desvios posturais onde a gente consegue sim identificar. E questão de correção, vai depender de que falar em tempo, né? Vai depender muito do seu dia a dia. E de cada caso. De cada caso também. Como eu disse também no início, tem casos que são estruturais, que também em nenhum teste a gente consegue identificar se é estrutural ou não. Se for estrutural, a gente não mexe. Não tem como corrigir algo que já veio de fábrica. Mas no caso dessa questão dos pés, você acha que se usar umas palmilhas como acessório ajudaria na questão da postura? Pronto. Deixa eu ser um pouquinho agora com essa conversa com o dono de academia. Ao meu ver, Iago, personal, treinar descalço, membros inferiores, seria o ideal, né? Sabemos que temos sensores, né, nos pés, aonde a gente tem que ser ativado. Hoje em dia, uma criança, eu tenho uma bebê de 7 meses e eu tento o máximo deixar ela andar descalça, né? Aprender a andar descalço, 7 meses não tá andando. Tá? Vender o máximo pés em total no chão. Para quê? Para futuramente a gente não estar se preocupando tanto em palmilhas, em um tênis ideal, vamos treinar a perna solada ali reto para poder ter menos compensação, ou então usar uma palmilha. Porque isso aí são acessórios que a gente só vai ser necessário usar se a gente não cuidar quanto cedo. Iago, mas eu já estou com esse problema. O que é que eu tenho que fazer? Sim, procura um fisioterapeuta que possa fazer uma palmilha específica para você. Meu ponto de vista, nada daquelas palmilhas que já vem de gel que você vai pisando e vai moldando. Não, eu não sou a favor daquele tipo de palmilha. Procura um fisioterapeuta ou algum médico que possa fazer uma palmilha através de exames específicos, especializada, personalizada, a palavra certa, para a sua pisada, para consequentemente corrigir a pisada no momento do exercício e não gerar essas compensações, como eu falei. Se o pé prona, o joelho fica valgo, tem um desequilíbrio pélvico, então tudo isso aí vai gerar desvios posturais futuros. Então, o ideal seria se as academias liberassem de treinar descalço, né? Mas, enfim, tem a questão de segurança também. Eu sempre digo o que é que eu acho e vou justificando o porquê que o pessoal... Mas, Iago, você acha que por que as academias não liberam ser descalço? Porque na minha visão, eu acho que está mais relacionado ao conselho. Isso. Vigilância sanitária. Questão de segurança, né, de modo geral. Cara, eu acho que é mais estar nessa questão. Porque assim, eu acho que pro dono da academia, não vai fazer diferença nenhuma você treinar de sapato ou não. Já me falaram essa justificativa, né, porque tem que ser um modo geral, né, tipo, quem é que está mandando, quem é que está determinando essas leis, quem é que está dizendo que isso não pode ser proibido ou não. Né? Então, tipo, se todo mundo mudasse a cabecinha pensando dessa forma, é interessante. Mas como é que, de modo geral, que eles pensam? Tá descalço, sofreu um acidente, caiu uma anilha, a pessoa vai processar a academia, mas, tipo, não vai correr atrás de processar quem vai lá por trás. Enfim, aí, uma forma de segurança dos dois lados, tanto para o proprietário da academia quanto para o cliente, então bota um tênis, né? Mas, enfim, essa seria a justificativa, né, plausível, né, por não poder ir de descalço para a academia. Eu acho também até que tem na minha visão, acho que também tem a questão da indústria, né, tipo, se todo mundo pudesse ir descalço ou de sandália, ia vender tênis do jeito que vende para academia, sendo que é um dos acessórios assim que você vê, sem dúvida, que tem um consumo muito grande em questão de aparência, de visibilidade, entendeu? Eu acho que também igual tênis para corrida. Exatamente. Tem que correr com tênis de fibra de carbono. Aí vende aquilo ali, aquilo é o que vende. Poxa, aí a pessoa acha que para ser bom precisa daquilo ali. E nem é verdade. Não, com certeza. A mecânica da corrida. A gente trouxe Mônica aqui, a gente falou até de um rapaz que corre descalço. Isso, Iagão. Tipo,
surreal. Imagina aí, 5 km descalço, é muita coisa, entendeu? Então, aquilo ali é disruptivo nesse sentido, quebra muito paradigma. E então, eu acho que também tem essa questão da indústria. Iago, você já tratou alguém com lesão? Já. Já. Com- Pode falar um pouquinho pra gente? Pronto. Falar que a gente está falando de desvios posturais na região da lombar, com desgastes discais, né, que é uma desidratação, ainda não gerou uma hernia de disco, então aonde a gente vai procurar o meio de fortalecer toda a região do core que a gente fala, é a região do abdômen, são quadrados lombares, paravertebrais, toda essa musculatura ali que vai ser um cinturão, vamos pensar assim, um cinturão na região ali do tronco, né? Então, quando a gente fortalece essa musculatura, de modo geral, a gente consegue melhorar bastante essas lesões. Porque, tipo, tá sentindo dor na lombar, então vou pensar só lá na lombar. Não, a gente tem que pensar de modo geral. O que é que causou? O que é que está gerando compensações, que está gerando esse estresse nos discos vertebrais? Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue, sim, recuperar algumas lesões. Lesão de ombro também, citar mais uma aqui também. Então, tipo, o ombro tá com algum tipo de lesão, algum rompimento, geralmente é desgaste de cartilagem, né, ali na região da cavidade glenoide. Então, quando alguns exercícios a gente tem que ser limitados por determinado momento, e o que é que a gente pode estar fazendo? Quem é que vai fazer ali a segurança, vai encaixar direitinho a questão do ombro ali, do húmero. Então, a gente pode trabalhar o manguito rotador de modo geral, né? E não é só aquela depressão, aquela retração, a gente tem que pensar em tudo que está envolvido ali, né? Romboide, trapézio médio. Então, quando a gente faz um trabalho, de modo geral aqui, para ficar mais fácil de entender, trabalho de dorsal, a gente consegue melhorar o ombro. Você vê como não é, a gente não vai cuidar onde está doendo, né? São os causadores. Então, eu cuido geralmente da parte do dorsal, de modo geral, que a gente consegue melhorar o ombro também, e evitando algumas amplitudes por conta do desgaste de cartilagem. Quando tem esse desgaste, a gente sabe que não é só fortalecer e pronto, não. A gente tem que ter um cuidado, de modo geral, porque quando dá esse desgaste, não tem como se recuperar ali, né? Iago, existe uma postura certa para todo mundo ou depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. Porque o que é uma postura ideal é o que é funcional para você. Então, para mim pegar uma garrafa d'água em cima de uma geladeira, vamos botar assim, pro quarto mais alto. Se eu consigo esticar meu braço aqui, pá, peguei lá, tá aqui, tá tranquilo, isso aí já é funcional, isso é uma postura adequada. A partir do momento que para me pegar alguma coisa esteja alta, eu tenho que ter uma compensação, aí já não chega a ser funcional. É algo mais simples. Para mim andar, todo mundo tem que andar. Então, para mim andar, eu não tenho que ter tanta compensação, não tenho que ter um gasto energético tão grande de compensação de outros grupos musculares para poder fazer aquele deslocamento, então já é uma boa postura. Então, isso aí já chega a ser funcional. Então, tudo que você consegue fazer com o seu corpo sem ter tanta compensação já é uma postura funcional. E onde não há nenhum estresse, nenhuma articulação, nenhuma estrutura óssea. Então, também a gente já considera como uma boa postura. Iago, me diga 5 exercícios que você passaria para uma pessoa que quer melhorar a postura e que a pessoa consiga fazer em casa. Vamos pegar uma pessoa que ainda não está treinando, só para ela fazer em casa, para buscar melhorar o conforto, evitar dor na lombar, igual você falou, problemas do ombro, do joelho. O que você acha interessante uma pessoa fazer em casa? Vamos pensar de modo geral aqui. Eu vou nem citar só lombar e joelho. A gente vai fazer trabalhos de mobilidade. Então, trabalho de mobilidade você não precisa nem de um tapete. Você pode fazer no chão mesmo. Então, trabalhos de mobilidade seriam diversos, né? Mobilidade torácica, mobilidade de quadril, mobilidade escapular, seria um dos. Fortalecimento de core. Eu vou citar exercícios que a gente possa estar fazendo sem nenhum acessório. Seria uma prancha, dependendo do nível de treinabilidade, se a pessoa nunca fez nada, a gente pode fazer uma adaptação, uma prancha alta, né, que é com os braços estendidos, porque até na hora de selecionar um exercício, a gente, por mais simples que apareça, a gente tem que entender que tem um grau de dificuldade para cada determinada pessoa. É fácil para uns, mas é difícil para outros. Né? Elevação pélvica, né, com o peso do corpo mesmo. Iago, tá fácil demais. Faz unilateral, já top. A ponte, que é uma elevação pélvica estável. Então, estática, então fica ali na isometria, também seria um exercício ótimo. Eu acho isso aí muito massa. Eu aprendi isso aí quando eu fazia capoeira, que lá na capoeira você tem que
fazer, eu acho que é um macaquinho assim. Hum. Aí começava com esse na ponta. E eu sentia muita dor na lombar. E eu senti melhorar bastante quando eu aprendi esse movimento. Porque vai estar da ponta. trabalhando toda aquela musculatura que eu falei que faz parte do core, É. né? Porque você vai estar trabalhando posterior de coxa, vai estar Uhum. trabalhando o glúteo, tudo de forma isométrica ali, para estabilizar. Você vai estar trabalhando o core de modo geral. Também a parte abdominal ali, a parte do core, do reto abdominal, o oblíquo, o infra, né? A parte do quadrado lombar, tudo aquilo ele vai estar trabalhando ali de forma isométrica. Então a gente vai estar fortalecendo de uma forma global, É. né? E outro que é o que eu tenho mais dificuldade que o pessoal faça Uhum. é trabalhar a respiração. Ah, Então, trabalhar a respiração tem N formas. Tem manobra do brace, tem vácuo, chama assim. Enfim, mas trabalhar a respiração, eu prefiro a manobra do brace, né? Onde você tem uma contração muscular do abdômen que a gente não consegue estar ativando com sobrecarga. Então, trabalhar a respiração, soltando o ar com força mesmo, fazendo som. Eu costumo dizer o seguinte, para mim explicar ao pessoal o que é soltar o som. Quando você está respirando, você solta o ar, saindo som bem, fazendo barulho. Por quê? Quando eu uso muita leitura nessa questão. Se você está lendo e você lê em voz alta, não 100%, mas Sei. você vai conseguir entender melhor. Então, quando você respira e solta com mais força o ar, que sai o som, você, consequentemente, sem querer, você vai estar contraindo mais a região do core. Então, o intuito do trabalho de respiração é corrigir a fraqueza de core, entendeu? O abdômen, de modo geral. Então, é uma boa opção também. E se fosse para escolher só um, seria respiração. Seria essa. Já trabalho de modo geral, porque eu estou pensando em exercício global, onde a gente vai trabalhar tudo. E deitado, de preferência. Show. Foram 3. Quero 3. mais 2. Vamos lá, oxe, não, tem agachamento. O agachamento. Agachamento seria Base. top. Você nem ter sobrecarga. Só trabalhar agachamento já foi. E se tiver como, uma barra fixa seria legal. Se pudesse botar uma barra na parede, alguma coisa ali, a barra fixa seria ótimo. Porque a maioria dos desvios posturais voltados para essa região de membros superiores é fortalecimento, o grupo muscular peitoral está muito forte e dorsal não. Por conta de celular, computador, o jeito que você vai comer, o jeito que você está escrevendo, o jeito que está estudando, a gente sempre fica com uma hipercifosezinha, tem uma inclinação maior da região torácica. Então, por que a barra fixa? Porque a gente vai estar trabalhando fortalecer essa região da dorsal. Então, seria uma boa opção para você estar fazendo em casa. Faz na porta, sei lá, tem várias formas da gente fazer essa adaptação aí. E o que eu achei legal é que você falou uma sequência de exercícios que são multiarticulados, trabalham vários agrupamentos, não só. Como você falou do agachamento, né? Você falou da barra fixa, do abdominal prancha. Sim. Todos esses você vai ter um trabalho grande do seu Global, corpo né? completo. E aí você vai conseguindo diminuir essas compensações que você me falou. Às vezes a gente fica muito tempo numa postura e aí aquilo ali prejudica. A gente trouxe um rapaz aqui que ele falou que o legal o que as pessoas poderiam fazer na questão da coluna seria não ficar muito tempo só numa postura só, mas estar buscando variar Sim, sim. para poder aliviar a tensão também. Até hoje em dia é muito difícil, mas quem usa carteira, né? Você botar uma carteira no lado do bolso, você já não vai sentar certo. Vai estar um ladozinho mais inclinado. Então, isso aí já pode desenvolver uma escoliose. Mulher que senta muito tempo com a perna cruzada, também. Pode prestar atenção que a pelve vai estar desnivelada. Então, tipo, mas eu tô sentado, tô aqui de boa, mas o desnível da região pélvica vai gerar um desequilíbrio muscular e aonde tem uma escoliose. Então, tipo, coisa simples dessa já faz... E aquelas mulheres que usam aquele saltão alto? Ali também tem, né? Maria, ali o joelho reclama, né? Mas eu não sinto nada. Agora, Isso, né? agora. Que pode começar ali com a face plantar, enfim. Né? Vamos começar a conversa com ela, não. Iago, meu filho tem um desafio 35. Como que funciona esse desafio? Mas foi de uma forma bacana que me veio uma proposta. Foi nem eu, assim, diretamente foi eu que desenvolvi esse desafio, né? É chamado Desafio 35 Dias Sem Falha. Lá no início a gente falou sobre a questão mental dentro da atividade física, né? Então, há dificuldades de ir para academia, há dificuldade de locomoção para ir para uma Ilha do Sol, como a Ilha do Fogo, como a gente estava falando, há uma dificuldade de correr. Então, que tal desenvolver um projeto onde você possa fazer dentro de casa e em um tempo mais curto? Então, esse foi um pensamento que eu tive através de uma ideia de uma aluna minha que comentou comigo. Ela morava aqui, foi para os Estados Unidos e lá tem vários projetos desse tipo. Então, o que é bom, é interessante a gente copiar também, né? Então, disse, Iago,
Lá trabalha muito a questão da obesidade, né? A obesidade nos Estados Unidos é É bem muito maior grande. do que aqui. Ela chegou para mim com apenas 200 quilos para a gente cuidar. Então, Ah, Jesus, foi foi 200 mesmo? quilinhos aqui. A Ai, única coisa chata é que ela passou pouco tempo para a gente cuidar. Mas, enfim, sim. menos de, acho que um mês e meio, 17 quilos ali foram embora, né? Foi um projeto bacana. Aí ela veio com essas propostas, explicou como é que funcionava, algumas coisas por lá. E eu disse, eu vou adaptar aqui. Aí, o que é que eu escuto mais aqui? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não Sim. consegui ir para academia. Ah, eu não consegui ir para X local. Então, eu vou fazer uma adaptação de exercícios simples, onde a pessoa não precisa ter nada de acessórios, nada. Como a gente falou dos exercícios anteriores, você me pergunta, me diz aí 5 exercícios. Uhum. Então, eu usei esses exercícios onde tem um gasto calórico, para a gente estar fazendo em casa. Usei um aplicativo gratuito, que todo mundo pode baixar, que é o Tabata Time, que é o protocolo Tabata, né? Sim. Aí você pode adaptar o tempo, que eu fiz outra adaptação. A gente sabe que o protocolo Tabata é 20 segundos de atividade e 10 de intervalo. Eu boto 30 para intensificar e 10 de descanso. Aí, como eu gosto de brincar nas minhas aulas, só na manhã, não tem nada de manhã, a pessoa tá com a rala para infartar, mas enfim. Então, foi através dessa ideia, né, dos questionamentos, que eu sempre tento procurar algo que seja mais fácil para todo mundo estar fazendo atividade física, que nosso dilema dentro da área da educação física é transformar a vida através da Do educação exercício, física, né? é. Através do exercício. Então, esse daí foi um dos projetos que eu venho fazendo, não com tanta frequência, mas a gente tenta desenvolver pelo menos 2 vezes no ano, né? E graças a Deus a gente já tem atendido bastante gente, já transformou bastante vidas aí. 35 dias, eu acho que até agora o recorde é 7 quilos e 500 ou 400 É gramas. muita coisa, E hein? de modo, Iago, mas se eu não seguir direitinho, só cuidar um pouquinho da alimentação, de modo geral, o pessoal perde ali de 2 a 4 quilos. Então, 35 quilos, se você perder 2 quilos, não é ruim, não. É bacana. E sem falar que você está tendo a questão da mudança de hábito, né? Isso. De se cuidar, não pensando só no perder peso, mas essa questão de mudar a alimentação, mudar o foco, virar a chavezinha para o Porque exercício. depois dos 35 dias, a grande maioria começou a treinar. Vira Então, hábito, né? que eu comecei 35 dias, eu vi que começou a dar certo, eu disse, poxa, se eu imagina eu na academia, imagina eu cuidando mais da minha alimentação. Então, tipo, o intuito não é que eu mude a vida da pessoa em 35 dias, mas que eu mude a forma de pensamento para a vida, né? Então, tipo, além dos 35 dias, né? Os 35 dias é só o ponto É só o inicial. start, é só o Exatamente. começo. Iago, dentro desses exercícios posturais que você passa, você acha melhor que ele funcione, a pessoa faça antes do treinamento de musculação ou seja depois? Você geralmente indica como? Pronto. Nas minhas estruturas de treino, eu sempre coloco uma sequência. Alongamento, ativação de core e mobilidade. Iago, por quê? Eu uso todas essas adaptações como um momento de aquecimento, né? O que é aquecimento? É preparar toda aquela musculatura alvo do dia do treino, não de modo geral. Então, eu vou treinar membros superiores, dorsal. Então, eu vou botar alongamentos, um exemplo, suspensão espaldar, onde eu vou estar trabalhando aqueles exercícios que eu vi na avaliação que está precisando ser alongado. Então, eu inicio sempre com alongamento. Aí começa com alongamento, depois ativação de core, aí depois vem trabalho de mobilidade, que é onde, grosso modo falando, a gente vai começar a trabalhar articulação para preparar para a atividade específica do dia. Então, alongamento, core e mobilidade, para depois ir para o treino específico, que foi selecionado através da avaliação física para corrigir postura, para melhor de qualquer desempenho que seja tratado ali e abordado dentro da avaliação física. Por isso que eu digo, precisa da Tem que avaliação. ter. Porque como é que você vai saber o que é que tem que alongar? Não é isso que eu digo? Como é que você não Por tem isso que eu como digo que a adivinhar? cabecinha das pessoas precisam ser, como é que se diz? Educada nesse sentido. A pessoa, ela acha que pagou a mensalidade, já está tudo certo. Já Não, resolveu. ali só é a primeira parte. Agora o que você, não, mas se eu tomar suplementação, não, isso não é prioridade. Sua prioridade é primeiro fazer uma avaliação, ver como é que está a sua postura, aonde precisa melhorar, o que que você vai precisar mudar, o que que você tem de bom para poder a gente usar dentro do treinamento. Sim. Então, eu vejo tudo isso. Iago, quanto tempo uma pessoa já consegue ver um resultado com essa questão de mobilidade? Vou dar um exemplo, principalmente para quem está sentindo dores nessas regiões que você falou, de lombar, de ombro. Dor de modo geral é rápido, dependendo do nível de inflamação, vamos deixar isso claro também, né? Tô sentindo um desconforto que eu fui pegar um balde cheio de água e deu uma distensãozinha muscular ali e tal,
2 semanas, 1 semana. Isso eu estou contando porque foi o que realmente aconteceu comigo. Dá para aliviar dores, né? Depende do nível, de novo, nível de inflamação. Se for algo, tipo uma inflamação já um pouco mais avançada, severa, aí não. Aí vai ter, não é nem para ir para academia. Aí tem que ir para o médico para identificar o que é, fazer exames. E depois do exame, possivelmente uma fisioterapia para depois chegar para a gente. Só um desconforto. Então, a gente dentro da academia, dentro de 1 a 2 semanas, a gente já consegue melhorar. Correção postural, de modo geral, vai depender muito, muito, muito. Eu tenho, em média, 1.200, 1.300 avaliações que já foi feitas. Tem gente que tem mais de 1 ano, a gente não consegue ter uma correção tão 100%. significativa, não. Mas já tem casos de 3 meses a 6, a gente viu uma mudança radical, de fora do normal mesmo. No meu próprio Instagram, tem eu, como exemplo lá, tem um videozinho que em 1 mês eu consegui corrigir 85% da minha postura. Iago, mas porque tu estava sem treinar, o indivíduo que está iniciando, é mais fácil. Pode ser mais fácil ou não. O que vai determinar não é o tempo que a pessoa está treinando, é o tempo que a pessoa tem aquele desvio postural. Então, como eu citei, no meu caso, em 1 mês eu consegui corrigir bastante minha postura, 85%. Eu estou falando de respiração. Então, o exercício. Foi aí onde o exercício de respiração entrou na minha vida e eu passo para todo mundo. Quer dizer que esses 85 você conseguiu só com a respiração? Então, assim, não especificamente só ele, mas ele que fez a mudança total. Porque eu já vinha fazendo os exercícios, já vinha fazendo os alongamentos, tudo certinho, ia melhorando, mas um pouco lento. O que é que eu digo que não estava adiantando muito, estava sendo mais rápido por conta da minha postura do dia a dia, né? Então, tipo, eu treino 1 hora e meia. E tem umas outras 22 horas e meia aí, uma postura não adequada. Então, isso atrapalha. Quando eu comecei a trabalhar a respiração, eu comecei a sentir meu corpo se encaixando, de modo geral, mesmo assim, tipo, ele se encaixando. E, puxa, então quer dizer que eu estava errado até isso aqui? Aí você vai começar a se sentir. Primeiro movimento para você corrigir postura é você se sentir que não está na postura ideal. Então, consequentemente, você vai trabalhar a respiração. Todo mundo que estiver ouvindo agora, que estiver sentado, puxa só o ar e só, automaticamente você corrige sua postura. Não tem como você puxar a respiração e não corrigir a postura. É automaticamente, verdade, só pensa nisso. Então, puxa o ar, corrigiu a postura, você isso aqui é a minha postura certa? Poxa, você vê que você está desmoronando, você está aqui, ó, relaxadão. Né? Então, eu comecei a fazer todos os dias trabalho de respiração. Iago, mas o músculo tem que descansar, mas pode respirar todo dia, da forma correta. Que você respira toda hora, porque não, que tal respirar corretamente todos os dias também, não apenas respirar usando o abdômen, porque tem isso, viu? A gente também respira muitas vezes só a musculatura do abdômen e acaba esquecendo o diafragma, as demais musculaturas que faz o real papel da respiração. Então, como seria uma técnica você ensinar para a galera de simples, casa? E eu também já vou aprendendo é um simples difícil, mas de modo geral. Primeiramente, ou faz em pé ou deitado, né? Vamos botar da forma mais fácil, em pé. Em pé, apoia suas mãos numa bancada, pensa nas costelas, vai tentar expandir, separar, empurrando o abdômen, umbigo, prega umbilical, para as costas, como se fosse tentar ir para as costas. Aí puxando e separando as escápulas. Puxou o ar, antes de parar de respirar, mesmo assim, antes de entrar na epineia, você vai soltar o ar com força, sem deixar o abdômen estufar. Continuando ainda contraindo o abdômen o tempo todinho. É meio chato, né, fazer, mas dá certo. Então, você, primeira coisa, se apoia direitinho, puxa o ar, vai soltar. Aí, onde é que fala aquela parte agora de soltar o som mesmo, o ar, fazer o som. Isso, aí vai contraindo o abdômen, e aí, nesse momento, como eu falei que a gente expandiu as costelas, aí agora é o momento dela ir se fechando. Então, puxa aí, solta o ar e as costelas vai se fechando, consequentemente, pressionando o abdômen. Comecei, e agora eu tô tendo muita dificuldade de fazer isso, tá dando certo não. Esquece o abdômen, trabalha sua respiração. Puxa só o ar, solta devagarzinho. Isso, puxa de novo o ar, devagarzinho. E solta. Consegui controlar a respiração, Iago. Agora vamos pro abdômen. Aí então você vai puxar o ar, do mesmo jeito, separando as costelas, depois solta o ar, pressionando as costelas. Aí vai fazendo esse trabalhozinho até ir se adaptando. E aí, Iago, às vezes a pessoa tem aquela barriga grande, pode ser má postura também, né? Pode, dependendo do nível de tecido adiposo ali, né? De gordura. Porque se eu tô com hiperlordose, minha lombar foi para frente, então o que acontece? A gente vai ter um ângulo maior ali na região abdominal. Acontece. Na avaliação física eu falar, tu tá com o percentual de gordura muito bom. Come, Iago. Você puxa aqui. Isso. E que é isso aqui? Não, como é que eu tenho? Tem condições não. Eu disse, vem cá. Aí a gente tá aqui, né? Estático. Os braços ficam do lado do corpo. Teu braço, tua lombar tá tão anteriorizada
que teu braço não deixa ver nem a lombar. E como é que eu sei que minha postura tá bacana na foto ali lateral? Você tem que conseguir ficar aqui com o braço esticado e ver a lombar. Você tem que conseguir ver a região, toda as costas ali, tudo direitinho com o braço esticado. Quando eu tenho uma hiperlordose, meu braço esconde. O cotovelo fica escondendo ali a lombar, você não consigo ver nada. Então, como minha pelve foi para frente juntamente com a lombar, né? Então vai estar algum buchinho ali. Então, você já disse, oxe, não tem como minha percentual de gordura. Bota uma roupa, eu tô com esse bucho aqui me incomodando, corrige a postura. Aí faz um trabalho de respiração de novo. Quando você puxa a respiração, ó, o abdômen indo pro lugar certo. Por quê? Porque a pelve encaixa, o core faz o papel dele, que é estabilizar, que é o cinturão. Tem cintas, né, que as mulheres usam. Pronto, a gente já tem, todo mundo tem aquela cinta ali. Só que tem que saber ativar ela, tem que saber arrochar, tem que saber colocar ela no lugar, né? Então a respiração tem esse papel. Então, no caso, Iago, dentro desse que você está falando, da respiração, botar o abdômen no lugar, e quanto tempo uma pessoa já consegue perceber uma melhoria? Você conseguiu ver em quanto tempo? Em um mês. Em um mês você já conseguiu ver? Significativamente. Caramba. É só ir no meu Instagram que tem lá a fotozinha lá. Aí você vai ver como eu tinha um abdômenzinho lá pra frente, lá brigando. Eu tinha 85 quilos na primeira foto e 85 quilos na segunda. Então, tipo, meu peso não mudou. Não mudou. E eu consegui manter. Respiração. Isso. Aí também tem alguns resultados, hein? Lá na abazinha lá em cima tem alguns resultados que dá para o pessoal ver também, que além de eu ter conseguido isso comigo, tem algumas outras resultados bacanas lá que a gente vem conseguindo. E quais são os seus próximos desafios? Profissionais? Sim. Então, eu quero conseguir ir para o totalmente online. Então, esse é um dos meus objetivos. Por quê? Porque eu quero alcançar mais pessoas, quero conseguir transformar mais vidas através do meu trabalho. Então, esse é um dos meus objetivos, é conseguir ir mais longe, trabalhar. Eu já tenho alguns alunos fora de Petrolina, mas, tipo, eu quero mais. Alcançar mais. Porque você chegou num ponto assim, já ajudei uma galera aqui, presencial, mas eu consigo pegar esse meu conhecimento e eu quero passar por mais pessoas que ainda não viram isso. Porque eu faço, além do atendimento personalizado, tem as avaliações que a gente chama de consultoria online, que é um semi-online. Porque de toda forma o pessoal chega até onde eu estou para fazer a avaliação física. E eu quero melhorar esse meu atendimento 100% online, né? Porque aí, em qualquer lugar que a pessoa tiver, dá para fazer isso. Ou ainda faço, mas eu quero melhorar mais, né? Essa questão, tanto que eu nem divulgo tanto esse meu trabalho 100% online. Porque eu sei que eu tenho uma necessidade ainda de aprimorar. Então, eu só lanço no mercado, divulgo algum trabalho meu depois que eu julgo que tá legal. 100%. Enquanto você isso... Você vai conseguir conciliar com tudo. Isso, a coisa vai fluir. Iago, onde as pessoas vão lhe encontrar? A gente vai deixar o Instagram do Iago aqui, tá bom? Sigam ele, tem muita coisa legal lá, muito conteúdo top. Desde já, você que está vendo esse vídeo, o funcional funciona como? É todos os finais de semana? Não. Ou é... Então, o circuito lá na Ilha do Fogo funciona um domingo sim, outro não, né? Vai ser alternando. Então, como amanhã vai ter, no caso, não sei que dia vai ser lançado o podcast, mas amanhã é dia 13, né? Dia 13 vai ter o circuito, quando for dia 27, se eu não me engano. Vai ter a Semana Santa agora, no próximo, aí vão estar novamente lá na Ilha do Fogo. Mas o que é que eu peço? Fala comigo no Instagram, pra gente ver se vai ter vaga. Graças a Deus, aumentou uma turminha lá de 80 pessoas. Nossa, aí... turminha! Domingo, 5h30 da manhã, começa às 6 horas, a turma chega junto lá, daquele jeitão mesmo. Então, fala comigo no Instagram pra ver se tem vaga, a gente organiza tudo direitinho. Tem um grupo específico também no WhatsApp, onde eu divulgo todos os meus trabalhos, tanto como corrida, como o trabalho de circuito, avaliação física. E quem tá participando do grupo VIP, é claro que vai ter um desconto diferencial nos atendimentos. Você tem um grupo VIP, que é esse grupo onde eu divulgo todos os meus trabalhos. O calendário, né? Isso, aproveitando a deixa também, falar do projeto Evoluir, que é um projeto voltado para a corrida, que é do meu amigo Luciano, dos Corredores do Vale, um trabalho lindo que ele vem desenvolvendo, né? A gente tem... todo final de dezembro a gente tem uma corrida, né, dos Corredores do Vale, e o projeto Evolui veio para a gente poder personalizar treinos. Então é uma planilha de treinos que a gente vem fazendo, é uma assessoria voltada para a corrida. Você vai me fazer a ponto para me conversar com ele aqui. Vai dar certo. Alô, Luciano, vamos marcar esse dia. Vai dar certo demais. Então, dentro desse projeto Evoluir, a gente faz todos esses testes, monta sua planilha e o pessoal vem aí desenvolvendo. Últimas 2 corridas aí tivemos vários pódios. O Grupo Corredores do Vale ganhou até troféu na corrida de Thiago, que corre descalço aí, é conhecido. Ganhamos troféu. O grupo ganhou o troféu com a equipe com mais participantes,
integrantes, com mais pódio. Então, Oh, é um massa. grupo lindo. E No caso, você monta uma periodização sim, a para o gente cara que quer isso, correr, não é isso? individualizar através de testes. Sim. Então, se a pessoa não pode fazer o teste de VO2 máximo na esteira, aí eu tenho um teste que é feito também de 300 e 3.200 metros. Faz esse no melhor tempo possível, vou explicar direitinho. Uhum. Manda esse resultado para mim. Ah, eu fiz em 15 minutos. Eu jogo numa planilha no Excel, onde ela vai me dar todas as informações, onde eu vou identificar em que porcentagem de treinamento, em que variação, se está leve, muito leve, forte, que eu quero atingir o teu potencial para aí a gente conseguir montar uma planilha adequada para você, para cada um, para uma realidade. Massa. Vamos dizer, corre todo mundo aí em 15 minutos, não existe isso, Não, né? cada um é no Então a tempo. gente monta um treinozinho bacana aí pro pessoal aí evoluir na corrida, que é um dos esportes que mais está crescendo aqui dentro do Vale Na de São Francisco. região, Não, com não vamos dizer certeza. de modo geral no Brasil, Eu porque acho, até Belmar tá fazendo corrida é. agora, rapaz. O chicletão. Não é? Acho então já era. Top. Isso. E realmente aqui na região tem crescido bastante. E massa, sua ideia foi bem legal. A gente tem esse Essa, projetozinho massa. bacana aí. Iago, meu filho, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito, muito gratificante lhe receber aqui. Quero essa ponte aí, Luciano. Já deu certo, já. Eu não tenho que querer, não. Vou convidar ele para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto também que você está falando. E desde já, muito obrigado. Eu acho que quem acompanhou esse vídeo teve muito conhecimento que a gente vai pregar, vai agregar. E eu, particularmente, vou trabalhar bastante essa questão da respiração. Aí, já ajudei. Até, ô, Né? massa, Porque o nosso intuito sempre. é sempre ajudar, nem que seja um pouquinho. Por mais que não queira, de uma certa forma, não concordo 100% do que eu falei, mas se concordar 1% ali, a pessoa que está ouvindo, então o meu Isso. papel já foi completo com sucesso. Né? Porque o foco mesmo aqui é para as pessoas que estão em casa, que estão sem atividade física, ou que estão começando agora, que a gente sabe que tem muitas dificuldades no começo. Sim. Então, todo detalhezinho vai fazer diferença nesse sentido. E se você quer uma avaliação física, você pode estar falando com o professor Iago. Também eu tenho a minha, fica aqui o meu jabá. Show! E você pode encontrar a gente nas redes sociais no Instagram, tá bom? E até o próximo episódio. Iago, meu filho, vamos tirar uma fotinha.